Bom dia, espero encontrar todos bem. Começo desejando a todos a graça e a paz de Cristo, suas vidas. Um privilégio poder trazer mais uma aula nesse estudo, no livro de F. F. Bruce, sobre a vida, as cartas e a teologia do apóstolo Paulo. Minha oração é, assim como a de todos do nosso grupo, é que todos vocês possam estar sendo abençoados, como nós estamos também ao estudar essa biografia de Paulo, o apóstolo da graça. Nas últimas aulas, nós temos visto o contexto de vida do apóstolo, sua formação como fariseu, sua perseguição aos primeiros cristãos, sua conversão na estrada de Damasco, o início do seu ministério de propagação e pregação do Evangelho de Cristo. Na última aula, o Márcio nos trouxe como Paulo se relacionava, como ele entendia e conheceu o Jesus histórico e com o Cristo glorificado e exaltado. Em outras palavras, nós vimos sobre Saulo perseguidor, Saulo sendo alcançado e transformado pela graça de Cristo, depois o início da sua trajetória, como ele está organizando e formando a sua teologia cristã, porque ele já tinha muita bagagem trazida pela sua formação até então, claro. Em tudo isso, nós podemos aos poucos conhecer melhor da pessoa de Paulo e o que o motivava e, consequentemente, ser inspirado por ele. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre como a cultura helenista, a grega, foi tão importante para a igreja cristã, a obra missionária de Paulo, inserida nesse mundo antigo, tão influenciado por esse contexto. Na parte final da aula, eu falarei da visão de Paulo exposta em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ali nos versos de 2 a 10, e as implicações disso em sua vida, sua teologia e os efeitos em seu trabalho. Bom, vamos lá então. Paulo está em Jerusalém quando do seu encontro com o apóstolo Pedro e com Tiago, irmão de Jesus. O texto de Atos 9 nos fala da sua conversão, do seu tempo em Damasco, sua viagem à Arábia, a volta a Damasco e o quanto a coisa muda para ele de perseguidor para perseguido. Sua fuga em um cesto e ele continuando essa fuga indo para Jerusalém. Bom, o texto do verso 28 a 30 coloca assim. Atos 9, 28 a 30. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Se você acompanhar o texto, no verso 31, há uma virada. Paulo ele sai de cena. Então o texto diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Depois disso, Paulo sai de cena e você não vai ver no restante do capítulo 9, do 10, a presença de Paulo. Você vai acompanhar a história do crescimento da igreja cristã, que Lucas vai narrando, mas você não tem a presença de Paulo aí. Pouco registro há, inclusive, sobre um período de 10 anos da vida de Paulo, seus movimentos e experiências. Na carta aos Gálatas, ele deixa claro que passou esses anos na evangelização, indo às regiões da Síria e da Cilícia. Paulo aqui dedica-se em definitivo ao mundo helenista. O grego, e assim como o aramaico, era uma língua comum, falada inclusive na Judéia, ali em Jerusalém também. Mas desde o seu retorno a Tarso, até o fim da sua vida ativa, ele esteve exposto a um modo de vida grego em uma ou em outra cidade. Paulo então passa a viver, na maior parte da sua vida, como um gentil entre gentios,
a fim de ganhar os gentios para o evangelho. É o que diz em 1 Coríntios 9, versos 19 a 23. Foi um período durante o qual as igrejas da Judéia ouviram notícias de como seu antigo perseguidor agora pregava a fé que antes ele tentava destruir. Em Gálatas 1, 23 ele vai falar isso. Eu destaco aqui que no verso 22, anterior a esse texto, ali ele menciona que não era pessoalmente conhecido nas igrejas da Judéia, incluindo-se aí a igreja em Jerusalém. Entende-se que sua perseguição fora dirigida principalmente contra os discípulos helenistas, dos quais restavam poucos na Judéia. Bem possivelmente, nesse período, ele tem experimentado algumas das dificuldades que mais tarde ele registraria em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, versos 22 a 27. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma? Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma vida e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigo nos rios, perigos dos assaltantes, perigos de meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Quando, por exemplo, ele diz ter recebido em 5 ocasiões 39 açoites, sendo que isso não é mencionado em outro lugar, seja por ele, seja por Lucas, demonstra que Paulo estava em um estágio da sua vida cristã em que ele ainda se submetia à disciplina da sinagoga. Ele poderia ter reclamado a isenção por sua condição de cidadania romana, mas isso implicaria na negação da sua condição de judeu e a renúncia do costume de usar a sinagoga como uma base para suas operações. Eu, particularmente, não vejo Paulo em crise com a sua fé aqui. O que estava acontecendo não era uma missão de destruir o judaísmo, mas de trazer luz, a luz do evangelho a uma religião que não estava vendo, entendendo e crendo que as promessas de que Deus o havia feito, que Deus havia feito na lei do Velho Testamento e nos profetas, havia se cumprido em Jesus. De qualquer forma, nós não podemos também perder de vista que Paulo definiu a si próprio em Romanos 11, verso 13, como um apóstolo dos gentios. Isso significa que os destinatários da sua pregação não eram primariamente judeus, mas os não-judeus, aqueles que logo em seguida seriam chamados latinamente de pagani, mas que ele prefere denominar helenes, e aí me desculpem sempre a pronúncia, que diz helenos ou gregos. Isso aparece 5 vezes nos textos que eu coloco aí, em Romanos, em 1 Coríntios, também como gregos e bárbaros, que acontece em Romano capítulo 1, verso 14, ou também com o singular coletivo Helen, ou o grego, que acontece 5 vezes aí em Romanos também, em Gálatas. Ainda mais frequentemente ele designa como etne, eu não sei também a pronúncia se é essa, que significa gentios. Dessa forma, 45 vezes, ela acontece 45 vezes nas cartas autênticas, das quais 28 vezes somente em Romanos. Então, tá também as referências aí, algumas delas. Uma denominação que supõe uma evidente pré-compreensão judaica em relação
a quem é estranho ao judaísmo, mas que com o qual eram identificados somente os que pertenciam à cultura greco-helênica. A menção dos bárbaroi, ou em Romanos 1,14, tem a força retórica de indicar a destinação universal do evangelho segundo o difundido topos da contradição entre gregos e bárbaros, documentada em vários autores antigos. Historicamente, no entanto, Paulo não saiu do âmbito geocultural da área de língua grega. Isso foi um biblista italiano chamado Romano Pena, que escreveu essa parte que eu coloquei aqui. Nas províncias do Império Romano, todas naturalmente helênicas, lembrando aqui que Roma criou um enorme império de forte influência política, econômica, militar, mas não cultural, tanto que o grego continuou sendo a língua falada e não o latim, né? Havia a presença de grande quantidade de judeus da dispersão, que eu mesmo falei lá na aula 2 dessa série, e que faziam um trabalho missionário, levando a sério a missão de Israel, promulgada pelo profeta Isaías, de serem testemunhas de Yahvé no mundo e declarar o seu louvor entre as nações. Assim, era grande a presença de prosélitos, que são os gentios convertidos eram os gentios convertidos ao judaísmo, e de tementes a Deus, que se uniam de alguma forma ao culto e estilo de vida judaico, mas sem se tornar prosélito propriamente dito. Para se tornar um prosélito era necessário que o homem se submetesse à circuncisão, bem como um banho cerimonial, ao sacrifício, outras coisas. Então, até por essa razão, era mais comum que as mulheres gentias se tornassem prosélitas. Mas havia prosélitos e tementes a Deus em número suficiente em todas essas províncias para servir de núcleo para as igrejas que Paulo plantou em uma cidade após outra. Paulo, claro, não era o único missionário cristão na Síria e na Cilícia durante esses anos. Os discípulos helenistas que pensaram que a perseguição que haviam sofrido após a morte de Estevão ficaria até pior, eles se fixaram em territórios em volta e começaram a propagar ali a sua fé. Eles foram descobrindo que esse ambiente pagão ou semi-pagão lhes proporcionava maior liberdade e segurança para servir a Deus e a manter o seu testemunho. Antioquia, uma região da atual Turquia, foi um desses lugares onde esses primeiros missionários cristãos atuaram. Nessa cidade, onde a igreja se tornou muito importante na história, esses poderíamos chamar de refugiados de Jerusalém, propagaram a sua fé, apesar de se restringirem quase que só ao testemunho aos helenistas judeus de fala grega. Pregar para um judeu, mesmo aculturado na visão helênica de vida, era uma coisa mais difícil. Não percamos de vista que a ideia de um Messias como cristão, como que o cristão pregava, era uma blasfêmia a ser combatida por um judeu. Acontece que alguns desses discípulos vindo de Chipre e Cirene vieram para Antioquia. Eles tiveram a ideia de pregar para os gregos, mesmo os pagãos, neste lugar. Um grande número desses recebeu de braços abertos esse evangelho, essas boas notícias, né, como algo que atendia perfeitamente às suas necessidades. Comparado às promessas de salvação dos poderes do mal que seitas e religiões de mistério da região faziam, as boas notícias da salvação por meio de Cristo, com os termos que elas usavam, não deviam ser estranhas a esses ouvidos, né, gregos. Havia uma mensagem do sacrifício substitutivo de Cristo. Era algo sem paralelo para eles. É natural que a designação cristão, então, tenha sido dada pela primeira vez aos seguidores de Jesus ali em Antioquia. E por gentios. Os judeus de fala grega naquela época nunca teriam referido a Jesus como Cristo, pois esse ainda era um título, né? Christus, ou ungido, correspondendo ao semita Messia. Portanto, chamá-lo assim seria reconhecê-lo como Messias. Mas para os gentios, Cristo era simplesmente outro nome para Jesus. Não fazia o mesmo sentido para eles do que fazia para os judeus.
Os líderes da igreja de Jerusalém nessa época parecem ter exercido uma supervisão ou até um certo controle sobre a expansão do evangelho para outras regiões. Em regiões onde a força da cultura e, consequentemente, do sincretismo grego, como em Antioquia, o que garantiria que tudo isso não fosse desenvolver-se no seio da igreja, sincretismo não fosse se desenvolver no meio da igreja. Então Jerusalém envia um emissário para acompanhar essa igreja. E graças a Deus, esse emissário foi Barnabé, um homem de ânimo, um homem alegre, um homem que ele certamente encontrou traços que deixariam os líderes da igreja em Jerusalém de cabelo em pé ali em Antioquia, mas ele viu coisas boas, ele viu coisas animadoras, e o crescimento da igreja, a rápida inserção do evangelho entre os nascidos gentios, superando o dos judeus. E isso é importante. Aqui você já tem mais gentios dentro da igreja do que os judeus convertidos ao cristianismo. Barnabé então percebe que ele precisa de ajuda. Ele precisa de alguém para acompanhar, compartilhar esse trabalho ali em Antioquia, e ele se lembra de alguém que há muito ele não via. Ele lembra-se de Paulo. Barnabé lembra-se da vocação de Paulo para pregar entre os gentios e, certamente, ouvido relatório sobre o seu trabalho ali nas regiões da Cilícia. Então ele vai a Tarso para convencer Paulo a retornar a Antioquia com ele. Paulo era a pessoa mais apropriada para esse momento da igreja ali em Antioquia. Mesmo que Paulo não concordasse aos seus olhos, ele foi trazido para a correnteza principal da ação cristã registrada, pois é essa ocasião em que ele aparece de volta na narrativa de Lucas, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Essa igreja foi imensamente abençoada nesse período, ela cresceu demais. Inclusive vindo ajudar financeiramente a igreja e as dificuldades que a igreja de Jerusalém começou a passar. Deus maravilhoso estendeu a sua graça salvadora a todos os povos, não é? E por isso esse evangelho chegou até nós. Deus seja louvado por isso, não é? Que obra maravilhosa ali acontecendo. Voltando a Paulo, perto desse período, sem registros dele ali, quando ele estava em Tarso ainda, e o seu chamado a Antioquia, Paulo teve uma experiência muito estranha. Essa experiência deixou nele uma marca até o fim da sua vida. Você deve conhecer essa história contada por Paulo, mesmo em 2 Coríntios 12, versos 2 a 10. Ele diz que isso aconteceu 14 anos antes do tempo em que ele estava escrevendo isso, quando ele escreveu 2 Coríntios. Como ele escreveu essa carta perto do ano de 56, a data desse evento seria em torno de 42 a 43, o ano de 42 a 43. Vamos ler o relato de Paulo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Em algumas versões ele diz para me esbofetear, né? 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco,
é que sou forte. Essa experiência, ela pertence à categoria do que poderia se chamar de êxtase. O que ele conta é que no corpo ou fora do corpo, que ele não sabe responder, viu-se arrebatado a um lugar fora da terra, o paraíso, o terceiro céu. E ali ouviu revelações impossíveis e não permitidas a serem descritas. Notem que em seu relato ele está fora dela. E ele conta isso em terceira pessoa, um homem em Cristo. É curioso isso. E que ele conhecia de forma até aparentemente vaga, uma espécie de um fulano. Somente depois de narrado o fato, ele reassume a normalidade e ele continua a narrativa em primeira pessoa, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Então ele volta novamente para a primeira pessoa. Ver o céu e voltar não o deixaria ileso, claro, mas por causa do espírito com que aceitou essa experiência, suas sequelas, o fruto que é fruto de muitas discussões do meio dos teólogos, quais eram essas sequelas, o que era esse espinho na carne, se tornaram bênção para ele e não maldição, conforme os versos 7 a 10 que lemos há pouco. A sequela dessa experiência mística de Paulo foi um mal físico incômodo. Isso é que nós sabemos ao certo. Sabemos que era algo que o humilhava, que a princípio ele pensou que pudesse ser um empecilho à eficiência do seu ministério. Mas que, na verdade, ao quebrar a sua autoestima e colocá-la constantemente na dependência da capacitação de Deus, acabou sendo uma ajuda. Não é possível chegar a um veredito sobre que tipo de espinho da carne era esse, mas podemos afirmar que era uma enfermidade física, alguma coisa física que o atormentou durante toda a sua vida a partir daí. As 3 orações de Paulo a Deus não ficaram sem resposta, né? Apesar do inicial silêncio. Ele não ficara livre dessa sequela, mas ele recebera graça para suportá-la. E não simplesmente para viver com ela, mas até para ser grato por ela. Se o ministério de Paulo foi tão eficiente, apesar de sua fraqueza física, o poder transcendente, né, de fora era claramente o de Deus e não o dele. Essa enfermidade o lembrava constantemente não tanto da sua incapacidade, mas da capacidade de Cristo, em quem, quando pessoalmente estava mais fraco, sabia estar o mais forte possível. Quando da ocasião de Paulo, que Paulo discursava no Areópago, em Atenas, ele diz essa frase: nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Paulo aqui cita o poeta grego Epimênides, que viveu em torno de 600 a.C. Ele está em Atenas com os gregos e ele cita um poeta grego para explicar o que nele, em Cristo, nós como igreja somos parte desse corpo de Cristo, nós somos um nele. Ele é o cabeça e nós os membros. Nele vivemos. Nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. 2 Coríntios 4:10. Quando Paulo se imaginava especialmente um homem de Cristo, como ele citou naquele texto de 2 Coríntios, membro do seu corpo, ele tinha em mente o particular sofrimentos de Cristo, assim como sua responsabilidade especial para com outros membros do mesmo corpo. Ele já sabia que sofrimentos fariam parte da sua missão e sua vida por Cristo, com esse em Cristo representava. Né? No relato que vimos, quando da sua conversão, Jesus ressurreto deixa claro a Paulo que lhe mostraria o quanto lhe importava sofrer em seu nome, né, em Atos 9. Paulo então ia mais longe. Sua motivação ia até mais longe do que isso, quando ele parece ter pensado que quanto mais desse sofrimento ele recebia pessoalmente, menos restaria para seus companheiros cristãos. Paulo diz assim: regozijo-me em meus sofrimentos por vós, Filipenses 10, verso 11.
Aos Colossenses ele acrescenta: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1:24. De onde vinha essa força? Vinha do Espírito Santo de Deus. Na narrativa dos evangelhos, Jesus recebe o Espírito Santo quando do seu batismo, como capacitação necessária para seu ministério messiânico, que incluía batizar outros com o mesmo Espírito. Essa noção geral da presença e do poder do Espírito é pressuposta por Paulo. Para ele, o Espírito tinha vindo, ele podia experimentar isso de modo corporativo ou geral e individual, pois a igreja e cada crente podem ser chamados de templo do Espírito Santo. E isso não era um conceito teológico apenas para ele, mas algo que podia ser experimentado e que fez imensa diferença. Paulo não teria suportado tudo que suportou, e nós também, com as nossas, claro, as devidas proporções daquilo que Paulo passou, nós também não podemos suportar os nossos sofrimentos e dificuldades sem o Espírito Santo. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo derrama o amor de Deus no coração dos crentes e o faz serem mais parecidos com o caráter de Cristo. Paulo disse que onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3, versos 17 e 18, eu acabei de citar. E essa imagem implica na experiência prática expressa nas 9 partes do fruto do Espírito em Gálatas 5, 22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão, domínio próprio, né? Essas eram as qualidades que distinguiam o Jesus histórico. E Paulo desejava vê-las nas suas ovelhas e, claro, em si próprio. Mas ele sabia que algumas dessas qualidades não se manifestavam naturalmente. Por isso, representava a vida cristã como um exercício exaustivo, como uma corrida. Paulo, em algumas circunstâncias, representou a vida cristã, essa corrida, como algo que existia um exercício físico puxado, uma batalha também. Apesar dessas citações sobre o misticismo no pensamento de Paulo, provavelmente é verdade que um místico, como geralmente se imagina, ele tende a ser autossuficiente na sua vida religiosa, ou pelo menos pode ser bem autossuficiente quando as circunstâncias o exigem. Ele pode ser um cara legal, ele dá importância à vida em sociedade, mas ele não depende dessa vida comunitária para a sua experiência religiosa. Paulo, ele ao contrário, insistia que a vida comum no corpo de Cristo, onde cada um traz uma contribuição pessoal ao bem dos outros, de cada um, né? A vida em comunidade ela é essencial à vida cristã e ao crescimento e amadurecimento. Mas, quando necessário, Paulo também podia manter a sua existência espiritual sem ajuda externa, humana ou material. Ele era muito seguro da onde estava a sua fé. Em Filipenses 4:11, ele diz que aprendeu a viver contente em qualquer situação. Isso não significava autossuficiência, mas dependência completa de Cristo, que vive nele. Dessa forma, ele podia dizer, e só assim nós podemos dizer também, que tudo posso naquele que me fortalece. Ele dependia apenas de Deus para fortalecê-lo, e sustentar a sua vida e sua fé, e com isso podia passar por todo tipo de provação e sofrimento. Paulo teve sua vida completa de visões. Sua conversão, narrada aulas atrás, mostra isso. Quando Paulo visitou Jerusalém após a sua conversão, seu chamado para evangelizar os gentios foi reafirmado em uma outra visão do Senhor ressurreto. Mas apesar de alguns estudiosos pensarem que esse início visionário da carreira de Paulo possa lançar dúvidas sobre a validade de sua alegação de ser um apóstolo,
Para Paulo, esta era a base da sua reivindicação, de reivindicar o título de ser apóstolo. Apesar de mostrar suas conquistas notáveis em suas missões entre os gentios, para o registro do que Cristo realizara por meio dele, e como isso como afirmação de sua condição de apóstolo, isso era um argumento para si próprio apenas, pois em sua consciência era um chamado pessoal. Ele tinha recebido um chamado pessoal do Cristo ressurreto, que fazia dele um apóstolo. Assim como Jeremias, ele podia dizer que o Senhor o enviou para pregar, para dizer essas palavras. E foi com esta certeza inabalável que ele implementou um trabalho missionário executado de forma estratégica, ampla, global. Muitos pregaram aos gentios, mas não com energia tão dinâmica. Essa energia era proveniente de uma certeza de que ele era um instrumento escolhido por Deus nas mãos do Senhor para trazer aos gentios a obediência da fé, para a execução do plano redentor de Deus no mundo. Paulo talvez possa ser chamado de místico pelas experiências subjetivas e extraordinárias que fogem das experiências normais, digamos. Mas ele não tem uma teologia mística. A teologia de Paulo não se baseava nessas experiências, mas em Jesus e somente em Jesus. As experiências e visões serviram para confirmar no coração dele o seu chamado, mas o que fazia diferença na vida dele, crucial, era a sua teologia. E essa diferença, para entendermos melhor, ela é essencial para nós entendermos o que acontece também nos nossos dias. Experiências nos comunicam, nos fortalecem, nos movem, mas eu não vou aqui discutir visões, mas o conhecimento doutrinário, simplificando, conhecer Jesus em todas as suas implicações é imprescindível. Uma má teologia é pior do que não ter nenhuma teologia, pois a má teologia nos leva adiante de uma forma errada. E quando vemos, Deus ficou perdido em algum lugar do passado na nossa vida. Paulo, então, para a exposição dessa teologia, não se utilizava apenas de textos proféticos, mas também exegese rabínica e tradição cristã. Paulo era muito bem informado. Ele tinha uma base de conhecimento da palavra enorme, e isso fazia toda a diferença. Muito se vê hoje de boas intenções, muito se vê hoje de pessoas que sentem assim, eu tive uma visão, um chamado especial para isso. Não vamos discutir isso, mas você vai ver a verdadeira diferença numa pessoa chamada, vocacionada, quando ele tem base, a base teológica que faz diferença para que ele não caia, para que ele não incorra em daqui a pouco virar o seu caminho, que começou bem, para alguma coisa totalmente errada. Agora também não era só teologia, né? Essa teologia não o movia a um mero silêncio meditativo, mas a ação. E aqui vem até o título dessa segunda parte que o autor coloca, um homem de visão, mas um homem de ação também. E Paulo foi assim por toda a sua vida, de um trabalho intenso. Apesar de ter sido uma aula isso aqui, eu gostaria de terminá-la, talvez não como uma aplicação, mas eu queria deixar algumas questões para avaliarmos nossas vidas e a nossa fé baseada nas experiências do apóstolo Paulo, essencialmente no que concerne ao quanto nós temos agido, ao quanto nós temos trabalhado. Então, vamos ficar com essas perguntas. Como está a nossa consciência de corpo de Cristo? Nós podemos dizer, como Paulo disse em Atenas, nós vivemos nele, nele vivemos e nos movemos e existimos. Nossa espiritualidade, ela é meramente mística, no aspecto que eu dependo mais de visões e de profecias. Eu acho que apenas Paulo, os apóstolos ou os pastores foram chamados a levar o evangelho de Cristo a quem não conhece. Qual a consciência que eu tenho da obra redentora de Deus para o mundo? Como eu participo disso? Que consciência eu tenho do chamado ou da missão dada por Cristo a todo cristão? Eu já obtive a minha redenção e para isso já basta, não tenho que fazer mais nada, vou sentar no banco. E como está a minha teologia? Como está o meu conhecimento
a base do meu conhecimento de Deus e da palavra. Tempos atrás, quando eu entrei no ministério diaconal da nossa igreja, e tão logo até na liderança desse grupo, eu fui confrontado por uma pergunta inquietante de um dos nossos pastores. Ele me perguntou assim: no que você crê? E ele continuou: você é capaz de defender biblicamente cada ponto do seu credo? Eu me lembro de ter gelado. Eu respondi a ele: bom, eu creio em Jesus Cristo e tal. E aí eu fui baseando isso no credo apostólico, o credo apostólico conhecido. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e tal. Ele me interrompeu, ele complementou: não, não, eu estou questionando a sua teologia. Como você embasa a sua teologia? Como você abre a Bíblia e usa a palavra para comprovar aquilo que você crê? Aquilo que não é achismo, né? Fruto apenas de experiências, ou que eu tenha memorizado simplesmente, mas também de estudo, meditação, para que o meu coração e a minha vida estejam em uma base sólida para todas as intempéries dessa nossa caminhada, da minha caminhada. Para que Deus pudesse e possa ser glorificado em minha vida através dos frutos do Espírito, e que eu possa colher, que possa colher através disso. Que o Espírito Santo possa nos capacitar, nos confrontar e nos fortalecer, como fez com Paulo. Eu quero dar um grande abraço, deixar um grande abraço, até a próxima, e permaneçam firmes. O conteúdo desse curso permanece online no nosso canal do YouTube da IB Central, então IB Central Campinas, e eu gostaria de convidá-lo, você que não acompanhou talvez o restante do curso, possa acompanhar as aulas, e tem sido uma grande alegria poder compartilhar sobre a vida de Paulo com vocês. Deus abençoe a todos, até mais.